Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje o nosso assunto vai ser matemática no mercado imobiliário. Entender um pouquinho mais como que a gente pode fazer dinheiro entendendo de números. E nada melhor do que a gente chamar alguém que entende, compreende e estuda isso. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Carrara? Cara, que baita prazer em gravar esse podcast contigo. Estou realmente muito feliz. Acho que é um tema que merece um carinho, merece uma atenção do mercado, né, cara? A gente que discute tanto, né, do mercado, está nos eventos Cresci, está sempre conectado com os corretores. A gente vê o quanto é um assunto carente, o quanto realmente as pessoas querem saber um pouco mais dos números, saber como que os números podem levar elas a chegar aí na conclusão que é a venda, né? Que é o que todo corretor quer. Murilo, e como é que nasceu essa sua curiosidade aí pelo mercado imobiliário? Como é que você fez essa trajetória de falar assim, cara, eu vou olhar para esses números do mercado imobiliário? Você era do mercado imobiliário que encontrou a matemática ou você era da matemática que encontrou o mercado imobiliário? Cara, eu era do mercado imobiliário e eu encontrei a matemática. A história... E, cara, a história é meio louca, porque foi mais ou menos assim, em dado momento, eu não sabia que eu tinha uma certa habilidade para lidar com os números. O que eu fiz, cara? Eu entendi no meio do caminho essa habilidade, eu me aprimorei para que de fato pudesse exercer e criar outros caminhos sobre a matemática daquilo que eu sabia no primeiro momento. Então, iniciou meio assim, cara. Eu, depois de trabalhar alguns anos como diretor comercial de uma incorporadora, e ajudar muitos corretores, eu comecei a entender que a maior dificuldade, cara, que acontecia era sempre na hora de montar um fluxo de pagamento, na hora de fazer uma estruturação, cara, não aumenta o reforço, diminui aqui, aí daqui a pouco vinha aquelas perguntas do cliente assim, cara, mas mas tá dizendo que corrige pelo CUB, né? Isso que vai dar quanto lá no futuro? Então, e eu percebia que faltava o corretor tangibilizar melhor isso. E aí eu entendi o seguinte, cara, o corretor às vezes ele não sabe nem a lógica base do cálculo para dizer. Então o corretor às vezes respondia assim, não, cara, fica tranquilo, isso aí vai aumentar 10 pila na parcela todo mês, é tranquilo de pagar. E não tangibilizava, né, cara? E às vezes uma informação vazia, né, para algo muito importante para o cliente, vai afastar, porque daqui a pouco a parcela começa a corrigir de uma outra maneira, sem uma análise de cenário econômico, e, cara, o que vai acontecer é a frustração do cliente. Bem, entendendo um pouquinho dessa vivência e desse jogo, após sair da incorporadora, eu saio para dar algumas consultorias no mercado imobiliário, me posicionar também como corretor especialista em venda para investidores, até por conta dos números. E, cara, nessas consultorias, certo dia, uma imobiliária me pede, Murilo, cara, fala um pouquinho dos números, que é muito legal e tal, o pessoal aqui da imobiliária quer saber. E aí eu monto um módulo dentro do meu curso chamado Matemática Imobiliária. Olha só. E ali, cara, nasceu o nome, que na verdade o mercado nunca usou esse nome, e aí eu criei esse termo no mercado. Cara, matemática imobiliária, a galera fala matemática financeira, finanças para não sei o quê. Cara, eu falei, cara, no final do dia é a matemática do imóvel. É chegar na conclusão de quanto valoriza, por que valoriza, quais despesas o cara tem no imóvel, se o cara vai alocar quanto ele recebe, quanto é que é a taxa de retorno. Aí a gente evolui em cálculos mais complexos, TIR, valor presente líquido, vale a pena comprar à vista, vale a pena comprar parcelado, mas o parcelado é melhor parcelado pela incorporadora, é melhor parcelado pelo consórcio, é melhor parcelado pelo financiamento. Então eu comecei a emergir nessa situação e depois desse treinamento desse imobiliário eu falei, cara, realmente existe um conhecimento pouco explorado. Aí eu assim, cara, vou buscar conhecimento. Eu sou um cara fã de conhecimento, nós estávamos falando aqui dos bastidores. E, cara, cadê esse conhecimento? Que ninguém ensina isso. E aí, cara, eu acabei aprendendo um pouco disso, cara, da pior forma, que foi na dor mesmo, aprendendo errando. E depois eu vou contar um caso, quando eu atendi o pessoal, o time de Venture Capital da Santa Celulose, que é do Davi Pfeffer, que é o segundo homem mais rico do Brasil, e eles destinam 400 milhões por ano para investir em novos negócios, né? Não só comprar outros negócios, mas também no ramo imobiliário. E, cara, eu fui atender eles e, cara, eu passei vergonha literalmente em alguns pontos.
Por quê? Porque eu não estava totalmente pronto. Então, eu acabei tendo que me expor para saber algumas coisas. Mas bem, eu vou entrar nessa história depois. E aí, cara, por conta deste posicionamento da matemática imobiliária, foram nascendo alguns convites. E aí nasce um convite para eu palestrar no Brokers Day, que é um evento em Criciúma, um evento Fernando. E aí, cara, eu palestro, foi uma palestra muito legal, onde o meu foco foi sobre como vender para investidor. E eu trato algumas coisas de alguns números, explico algumas coisas, e a galera gosta muito. E eu desço do palco, tem um grande amigo, corretor de Criciúma, ele olha para mim e fala, cara, tu tem que te apossar disso? Ninguém fala disso? Falei, não, cara, você tem uns gurus fera aí. Não, cara, ninguém fala disso. Falei, será? E, cara, mas aquilo ali ainda não me movimentou. Não era aquilo ali. Aí eu tenho um outro amigo, chamado Márcio Tomé, que a gente montou um grupo de empresários na cidade de Tubarão, que é minha cidade, e a gente já se reunia há uns 2 anos, só nós, de empresários. E esse Márcio, ele dava consultoria para outras empresas. Ele falou, cara, Murilo, eu quero pivotar minha carreira aqui, né? Ele dava consultoria para pequenos empresários, o cara que queria dar o primeiro passo e empreender. Ele falou, cara, eu vou pivotar minha carreira aqui, cara, eu estou investindo muito na área de dar mentoria, de ensinar a dar mentoria. E, cara, eu queria saber se tu não quer ser o meu primeiro aluno. Aí eu falei, Márcio, não quero, cara. Eu já tenho meus outros negócios aqui, eu já ganho dinheiro de outra forma, eu não vou vender mentoria, eu não vou... Exposição. E sabe como ele me convenceu? Ele falou, cara, se tu olhar, cara, todo grande negócio tem um rosto forte na frente. Né? Aí falou, o Luciano Davan, o cara da CIMED. Ele falou, cara, olha para isso, porque tu tem negócio. Isso vai fortalecer os teus negócios. Aí, por esse ponto de vista, eu falei, pô, cara, isso é um bom ponto de vista, né? Não tinha pensado nisso. Falei, tá bom, vamos iniciar. E aí, o que ele fala para mim? Beleza, tu vai iniciar? Agora, tu precisa ter um método. Tu precisa ter o teu desenho de entrega. Falei, poxa, cara, mas não pensei nisso, eu sei os cálculos. Não precisa ter. Aí, cara, um certo dia, eu começo a pensar, cara, um nome, um método e tal. E aí nasce MIP, Matemática Imobiliária para Investidores, que é o nome do meu curso, da minha mentoria atualmente e tal. Então, cara, o meu primeiro passo dentro do mercado imobiliário para chegar nas contas foi justamente assim. Eu trabalhei como diretor de incorporadora, realizei muitos negócios, lancei muitos produtos, auxiliei muitos corretores, participei diretamente. E dali para frente as coisas foram se desenhando e eu tive que tomar muita porrada, porque essa é a verdade. E aí tem uma coisa, cara, que, cara, as pessoas não contam, não falam, ninguém gosta de falar que tomou porrada, né? Eu comentei hoje ainda há pouco ali que eu tenho uma aplicação financeira que eu tive uma perca gigantesca agora nessa sexta-feira, mas, cara, ninguém gosta. E eu, pelo contrário, cara, eu quero que a pessoa olhe para mim e veja a minha trajetória, que existiu porrada ali. Porque tem uma fala que eu gosto muito, que é o seguinte, ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. E essa é a minha história. Eu errei, mas chegou um momento que eu comecei a acertar e até chegar nesse ponto aqui de ter já esse posicionamento, de ter esse conhecimento, de dominar cálculos extremamente complexos, como viabilidade econômica para incorporadoras, como convencer um cliente permutante, quantas unidades ele tem que ficar dessa permuta aqui, como é que é o fluxo de pagamento que ele tem que receber, se a gente desloca isso no tempo e faz sentido deixar o dinheiro no banco ou de fato ele permutar. Então, no final do dia, uma exposição aos erros me levaram a chegar nisso. Caramba, que trajetória, né? É o que eu sempre falo, né? A gente não chega a lugar nenhum sem antes passar por um processo, né? O processo ele é muito interno com a gente, né? E desenvolve a gente chegar num local. E realmente essa questão da matemática financeira, eu trabalhei numa construtora de Minha Casa Minha Vida, né? E qual que era a dificuldade? Era principalmente as pessoas entender esse cálculo, né? Esse cálculo básico da proposta, né? Que eu brinco, né? Então, eu sou um cara que tem facilidade para número, então para mim é fácil eu montar balão, né? Colocar cálculo, valor futuro, né? Trabalho bem com a minha calculadorinha ali financeira. Boa.
Mas A boa e velha HP. a boa e velha HP. Mas eu vejo que muitos que entram no mercado não têm essa facilidade. Porque às vezes ele não vem de uma área de exatas, né? Ele é um cara muito mais comunicativo, então na hora que chega ali ele trava. Então saber que tem pessoas pensando nisso para facilitar a vida do corretor, e não só do corretor, né? Facilitar a vida do cliente, porque eu lembro quando eu comprei o meu primeiro imóvel, e o meu grande diferencial foi assim, eu entrei para comprar falando assim, eu não tenho como comprar um imóvel. E o corretor, ele era bom em cálculo. E ele me mostrou que era possível eu comprar um imóvel. E eu saí de lá com a venda feita. Né? Então, como é importante a gente entender a parte financeira. Hoje eu brinco que eu falo para o cliente assim, eu só preciso saber se você quer comprar. O resto a gente dá jeito. Sim. Né? Então, eu acho que muito da matemática, eu acho que ela traz isso. Né? Quando a gente fala em financiamento, eu lembro de uma história assim, eu tive um cliente que ele foi comprar um apartamento na praia comigo. Daí ele falou, Gabriel, me faz uma simulação na Saque e outra na Price. Na Saque, você me faz ela mais longa e na Price mais curta. Aí eu fiquei falando, para que esse cara quer saber Price mais curta e Saque mais longa? E aí a gente sentou e foi muito legal, porque o cliente fez o cálculo junto comigo. Ele mostrou, ó, Gabriel, aqui na Price é bom porque nesse período mais curto, se eu for fazer quitação, é preferível fazer aqui na Price. Né? Agora, se eu for fazer saque, é preferível fazer a longo prazo. E aí, mudou minha forma de olhar o cálculo. Né? Eu já entendia um pouco de Price e saque, mas posso falar que depois daquele aprendizado com o cliente, mudou o meu visual. O que você sente assim de impacto assim quando você começa a ver o pessoal? Hoje você tem uma calculadora, né? Você tem um programa lá que você ajuda o pessoal. Qual o impacto que você sente assim no pessoal para os fechamentos? Pô, cara, é muito impacto. Cara, eu vou te falar assim, ó. Eu primeiro tenho uma máxima, que é uma máxima minha. Eu já ouvi de alguns autores também, mas eu acho que é muito minha. É o seguinte, acho que um bom vendedor, um bom corretor de imóveis, ele tem que ser 70% disciplina e 30% técnica. Porque a técnica, que daí entra talvez na minha parte, cara, ele pode alcançar dentro dos 30% o máximo, né, disso, com a ajuda do Carrara, com a ajuda do gerente dele, com a ajuda do Murilo, com um aplicativo, com uma planilha, com um software, ele consegue chegar. Só que esses 30% ele é um composto de vários detalhes, não só de estudo para ele chegar lá e vivência, aí soma vivência, soma ajuda, mas ele consegue chegar fácil no 30% de técnica. Os 70% que é disciplina depende dele. Né? Tu não vai lá, não vamos, o gerente não vai estar lá do lado dele batendo na porta, é 7 da manhã, vamos embora? Né? Ninguém vai estar. Então vai ter que ser ele que vai ter que cuidar dessa parte. Agora, nessa parte, cara, técnica, o que eu tenho feito para o mercado, o que eu tenho buscado trazer? Bem, eu sempre construí a minha Excel, então sempre construí muitas planilhas que fossem tangibilizando aquilo que a gente gostaria de mostrar para o cliente nas negociações. E agora a gente chega numa parte um pouco mais avançada, onde a gente desenvolveu um software. E por que o software, cara? O software, a planilha funciona? Cara, funciona muito bem. Tem um monte de corretor que faz um monte de planilha boa, cara, conheço um monte, super legal. O software ele só vem democratizar um pouco mais. Porque é aquilo que a gente falou, algumas pessoas são mais de exatas, outras de humanas. O cara que é muito de humanas, que ele tem uma dificuldade lógica e tal, esse cara precisa de algo mais intuitivo, precisa de algo mais detalhado, precisa de algo de melhor entendimento, de forma mais simples. Então, um software vem para isso. E aí, cara, para responder exatamente a pergunta que tu me fez, o quanto isso é importante? Cara, é muito importante, porque tu vai sentar na frente do cliente e tu não consegue desvendar. Lógico, né, cara? Eu sempre digo, antes da matemática tem um monte de coisa, né, cara? A matemática tá na hora que tu senta e desenha. Mas eu vou fazer uma provocativa aí para... É aquela história, quando o cliente pega e fala assim, não, mas é preferível deixar o dinheiro no banco. Pô, aí entrou a matemática sempre... Aí, cara, mistura o seguinte... Porra, essa pergunta é foda. Aí mistura o seguinte, cara, mistura aplicação financeira, mistura macroeconomia e mistura matemática imobiliária. A gente chega já num nível maior de complexidade.
onde que vai endossar agora o quanto é importante o cara entender de matemática imobiliária, onde tu vai ter que estar fixo nesses 3 pilares. Vou aproveitar então, vou explicar aqui a importância de como o cara responde isso, né, cara? Porque isso é uma pergunta do dia a dia. Não, cara, Selic está alta nesse momento, não vou tirar o dinheiro do banco, não compensa, tá? E aí entra totalmente a matemática. Só que antes da matemática, a gente precisa mostrar para o cliente alguns argumentos que são bem importantes. Cara, o primeiro deles é o seguinte: a gente tem que falar para o nosso cliente que ele não pode comparar, eu gosto de dizer, banana com laranja. São 2 frutas diferentes. O que significa essa metáfora? O cliente está comparando um cenário econômico onde a Selic está alta hoje, que hoje nesse momento a Selic está em 15%, contra um cenário de um imóvel, que seria a aquisição de um ativo imobiliário, futuro. Ele não vai comprar hoje para vender daqui a 2 meses, 3 meses. Esse cara vai ficar no mínimo na carteira se ele fazer um flip, cara, 1 ano, talvez, 2 anos, 3, 5, 10. Então, por que ele quer pegar e dizer que agora, no cenário econômico, ele não vai tirar o dinheiro do banco? Vamos fazer uma análise simples? Quando eu olho exclusivamente para esse momento de mercado, e agora eu vou olhar daqui para trás e daqui para frente, falando de macroeconomia. Quando eu pego a média histórica da Selic dos últimos 5 anos, ela é 11,20. Quando eu pego dos últimos 10 anos, ela é 9,75. Quando eu olho daqui para frente, e não muito para frente, quando eu olho para janeiro de 2026, eu já falo de uma Selic de 12,5. Quando eu olho para 2027, eu já falo de uma Selic de 10,5. Ou seja, você entende que olhando lá atrás e olhando aqui na frente, cara, a gente tem uma média. Então, eu preciso comparar uma média de tempo da Selic, do desenho das aplicações financeiras, com o desenho no ativo imobiliário, que também no tempo. E aí vem um ponto importante, tá? Quando eu olho para o 15% hoje, tem vários erros que são cometidos pelos agentes bancários, que eles não falam de toda a informação, porque eles também têm interesse, é uma venda de um produto para eles, estão pegando crédito, né, para o banco, e também o próprio corretor de imóveis não sabe explicar isso. É um ponto bem importante, cara. Só que uma Selic de 15%, às vezes a conta que o corretor faz de forma bem simples é, meu cliente, então se a Selic é 15%, 15% dividido por 12, deu 1,25. Então meu cliente tem uma taxa de retorno de 1,25. Depende. Primeiro eu quero dizer o seguinte, taxa de 1,25 sem risco não tem. Esse é o primeiro ponto que o corretor precisa saber. Mas vamos para as aplicações financeiras tradicionais, que são bem comuns, falando aqui de um CDB, que é um certificado de depósito bancário, com 100% CDI, com liquidez diária, que é aquele produto de banco do dia a dia, né, cara? O cara chega no banco, não, cara, põe teu dinheiro aí que tá parado lá, né? Tu não sabe fazer. Põe aqui. Aí vem a primeira conta, 15%. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar a taxa em ano para a taxa ao mês. Essa é a primeira conta. Por quê? É uma conta que não é dividida por 12. De 1,25 que eu falei que era dividir por 12, ela já vem para 1,17. Quando eu pego 1,17 e eu tiro o imposto de renda desse tipo de aplicação, onde é um imposto de renda regressivo, mas nos primeiros 6 meses é 22,5% na pessoa física, já vem para 0,90. Então o cara com falta de informação acha que é 1,25, o cara com informação entende que é 0,90. O cara com mais informação ainda entende que é 0,90 hoje, mas que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano é 0,60, 0,70. Então esse composto de informação, ele vira uma base para tu poder mostrar para ele, cara, compra o imóvel, porque aqui tu tem a valorização XYZ, a alocação XYZ, e quando a gente estrutura esse desenho de fluxo de pagamento de um imóvel, e eu comparo isso com as minhas aplicações financeiras e o fluxo de dinheiro que eu posso receber na aplicação financeira, se assim eu tiver, cara, vira o melhor negócio do mundo. Mas tu olha como a gente tem que navegar em aplicação financeira, a gente tem que navegar em macroeconomia, para depois a gente chegar na matemática, quer dizer, cara, é por isso que vai acontecer isso. E o melhor caminho para ti é esse, sai daqui e vai para cá. E tem uma fala minha que eu adoro, que é o seguinte, que eu acho que é a maior verdade do mundo, é por isso que eu gosto dela. Não é o incorporador que diz como ele vai pagar,
Não é o cliente de terceiro que diz como ele vai pagar, não é ele que diz como ele vai pagar. É o corretor de imóveis que diz como ele vai pagar. É a gente, cara, é a gente que tem que chegar na frente do cara e dizer, cara, o melhor fluxo de pagamento para ti é esse, baseado em uma série de perguntas, baseado no entendimento, mas a gente que chega na conclusão para ele e defende isso. Não é dizer, cara, como é que tu quer pagar? Não! Porque a gente tem que fazer um desenho para ele pode dar premissas iniciais, mas tu direciona, sempre com um porquê matemático. Eu acho que essa é uma resposta bem complexa para a pergunta. Né? Eu vejo muito assim, exemplo, no meu dia a dia, né? Eu sou um cara que eu monto muita proposta, né? Isso que você acabou de falar agora no final, bate muito com o que eu faço, né? Na conversa com o cliente, eu entendo quais são as dores dele, o que ele pode ou não pode fazer, e aí eu construo com ele a proposta. Né? Pô, diante disso aqui, o fluxo seu pode... Esse é o diferencial, cara. E como eu trabalho muito pouco com o sistema bancário, a maioria dos meus parcelamentos é direto com o proprietário. E eu falo que eu faço 2 convencimentos. Eu convenço o comprador a comprar direto com o proprietário e eu convenço o proprietário a vender parcelado. Né? Eu mostro para os dois a realidade de vantagem. Eu mostro para o comprador qual é a vantagem e para o vendedor qual é a vantagem de fazer aquele parcelamento. Né? Então, para facilitar negócio, facilitar fluxo, até porque a maioria do meu cliente ele é industrial e comercial, esse que é o fluxo dele, né? Sim. Então, para ti é super importante porque tu faz uma análise, se o cara é um cara de um comércio, de uma indústria, como que esse dinheiro entra para te modelar isso, né, cara? Isso é muito importante. Assim, em loteamento, o que acontece? O grande público do cara do loteamento é o cara da mercearia, é o cara da borracharia, é o cara do comércio. Então ele investe comprando lote, ele compra lotezinho. E ele compra como? No fluxo dele. Então ele sabe que ele tem um dinheirinho ali para receber e que ele pode aplicar, como se fosse uma aplicação financeira. E ele já entende que aquilo é um bom negócio. Essa é a vantagem. Né? Então, óbvio que você só tem que conseguir adequar dentro do que é o fluxo do cara. Então você ajuda a montar, né? Taxa de juros, o cara vai compreender. E eu vejo que tem assim... O cara da classe média, ele tem uma preocupação maior com, não sei se você já percebeu isso, com taxa de juros, com cálculo. Quando eu pego a classe mais simples, o cara ele quer sair do aluguel. Então ele não está preocupado com o valor futuro. Ele quer saber se ele tem crédito e se ele pode sair do aluguel. Se essas duas coisas acontecer, tá tudo certo, né? E o cara mais rico, ele quer oportunidade de negócio. Ele entende que tá tudo certo se ele tiver que pagar juros, não, né? Óbvio, ele vai brigar, mas ele compreende melhor, mas ele quer uma oportunidade de negócio. Então, às vezes, ele pode até pagar mais juros, se ele entender que é uma oportunidade de negócio. A camada mais afetada, tu fez uma excelente observação, quando a Selic está alta, é realmente a camada do meio. É o cara do médio. Por quê? Porque esse cara do médio, vamos lá, o cara... Desse imóvel de entrada, Minha Casa Minha Vida, um produto um pouco mais barato, que não seja para investimento, seja para moradia, ele tem uma dor, se tiver crédito, ele conseguir sair do aluguel, tu mostrar para ele, esse cara faz um movimento, beleza. O cara grande, ele tem já uma certa grana aplicado, ele acha a Selic a 15% muito boa, ele fala, opa, aqui é interessante, e ele é um cara que, por ser capitalizado, ele é um cara que consegue, às vezes, morder a oportunidade de mercado. Porque no momento em que nós temos uma Selic alta, naturalmente a Selic tem o objetivo de desacelerar o mercado para reduzir a inflação, então naturalmente a liquidez dos patrimônios, dos bens imobiliários diminui. E esse cara que é grandão lá, ele está de olho nisso também, ele fala, opa, aqui cara, ficou mais barato, opa, aqui essa incorporadora não faz essa condição, acho que eles agora estão fazendo uma condição diferente, vale a pena entrar. Agora o cara do meio... que ele não tem nenhuma baita grana, mas ele tem um trocadinho aplicado, esse cara é o cara que é mais difícil da gente convencer. Esse cara que está nessa janela de meio, esse cara é trabalhoso, cara, tirar o cara da inércia. Ele tem que fazer cálculo, né? Exato. Ele não tem escolha. E o corretor que atende ele tem que fazer cálculo, senão não vai conseguir vender para ele. Sim, não consegue, cara. Você é um cara que viaja bastante, né? Você faz palestra, mentoria e roda. Como que é esse nosso Brasil com essa relação com o número? Né? Então, a minha pergunta assim, a região sul, ela está mais familiarizada com esse número? Ou às vezes não, o cara lá do interior, né? De repente interior de São Paulo, interior da Bahia, ou lá do norte,
está mais familiarizado com o número? Cara, tem uma pesquisa da National Real Estate Investor, que é uma revista americana, que fala que apenas 7,8% dos corretores estão preparados para vender para investidores, que conta esses 5 pilares que eu falo. E, cara, e nas viagens do Brasil, o que eu percebo é a mesma coisa em todos os lugares. A gente vai ter o cara que é mais águia, como tu é, um cara de exatos, um cara que já joga esse jogo, um cara que está envolvido em área, um cara que a maioria das negociações envolvem números, mas aí tu acaba fazendo parte dos 7%. Então, ou seja, eu vim de Belém semana passada, cara, esmagadora maioria não sabe, cara, o que mais me impressiona aí, tem algo que me preocupa, é que beleza, 7,8% são os caras que sabem fazer, tem 92%, só que o problema, cara, é que desses 92%, tem uns 50% dessa fatia ou mais que não domina o básico, que não domina um cálculo percentual, que não domina uma conversão de CUB, que não domina, não sabe o que é o IGPM, não sabe o que é o NCC, não sabe, não domina um básico para poder caminhar em direção a um cliente um pouquinho mais técnico. Então esse cara, essa grande fatia de mercado que eu enxergo, esse cara dificilmente ele consegue subir do baixo padrão, porque o baixo padrão o cara tem dor, ele quer saber o valor da parcela, não quer saber como é que é o cálculo, não quer saber nada, como a gente acabou de falar, resolve a minha dor? Resolve, então eu compro. Para subir. E aí a gente vê uma grande fatia focada nesse cara, focada nesse pequenininho, só que essa mesma fatia é a fatia que está reclamando, mas cara, eu ganho pouca comissão, mas eu não consigo, não, mas eu quero ser alto padrão. E aí, cara, entra uma coisa que também me pega muito, que é até uma fala que eu tenho na minha palestra, é uma frase que bota assim, o brand acaba quando você abre a boca. Eu vejo um monte de corretor, o cara tá lá, ele não tem conhecimento técnico muito baixo, e aí ele pega e ele começa, não, mas eu vou me posicionar aqui. Aí ele vai lá, melhora a roupa, melhora o vídeo, ele melhora, isso é ótimo. Vai angariar cliente? Vai trazer cliente? Vai trazer. Vai trazer cliente de um nível mais alto? Vai trazer. O brand funciona? Funciona. Mas, irmão, aí ele chegou e sentou aqui na tua frente. E aí, cara, o brand acaba quando tu abre a boca. E aí, então, qual é a chamada que eu faço aqui, aproveitando a tua audiência? Cara, que não adianta só tu pensar no brand, tu pensar no marketing, pensar no melhor vídeo, tu pensar... Não, cara, tu tem que pensar em conhecimento. E aí, tem muita gente que oferece conhecimento no Brasil, mas tem que estar minimamente preparado. Porque eu sempre digo, cara, o investidor é como se tu fosse pescar com uma vara de bambu. Uma vara de bambu, cara, tu vai conseguir pegar um peixe grande, dependendo do rio? Claro que vai. Só qual é o problema? Eu quero saber se tu vai conseguir tirar ele da água. Esse peixe é grande, ele é pesado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a puxar. Você vai segurar, você vai tentar segurar. Você não vai dizer, então tá, leva a vara, leva tudo aí, eu não quero mais. Não, você vai segurar. A vara quebra. Sabe como é que é bambu? Quando quebra, ele não parte, ele fica agarrado, ele só quebra, ele só enverga. Se tu não soltar, ele te puxa para dentro do rio. Sim. E te afoga. Então, a analogia que eu faço é a preparação técnica é evitar que você seja afogado. Porque esse cara, ele é provocativo. Ele chega para ti e fala, mas meu dinheiro não tá ali assim, tá assado. E se tu não sabe dominar, e agora? O que tu fala? Se ele fala para mim, que nem eu te relatei ali no início, não, porque eu tô com meu dinheiro lá num COI, numa empresa privada boa, né, cara? Tô com uma rentabilidade lá de 1,4, tá excelente. Quero saber qual é o imóvel que me dá essa rentabilidade. Agora tu sabe falar de risco sobre COI? E aí agora fica nesse podcast ao vivo para todo mundo saber. Eu tinha um COI da Ambipar. Hoje nós estamos falando de dia 7, nessa sexta-feira que passou agora. Esse COI da Ambipar caiu 80 e poucos %. Eu não olhei nenhum jeito porque eu não quero mais olhar, porque eu tenho estômago até um certo ponto. Então eu tinha um valor, então imagina você ter um valor, se perder 82%. E não volta, a empresa vai entrar em recuperação judicial, não tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então tu entende que tu vai entrando em várias minúcias que se tu tá preparado, irmão, o cara vai dizer, eu tenho um ponto tanto. Cara, tens aonde? Tens com que risco?
E aí muda o jogo. Porque daí o cara, ou ele dá 2 passinhos pra trás e fala, pô, esse cara aqui também entende. Porque, cara, o assessor de investimento dele, o cara do banco, Bradesco, Itaú, Santander, quem for, cara, esse cara, ele não é instruído o suficiente para falar de investimento, tá? Ele é um cara bom para fazer financiamento, ele é um cara bom para te vender uma coisa, para te vender outra. Ele sabe vender, agora ele não sabe. E aí qual é o problema? Esse cara instrui errado, o investidor que está ali, às vezes pouco instruído, esse cara médio, é pouco instruído, ele fala, não, beleza, legal. E aí ele acaba em algum momento deixando de aproveitar a melhor oportunidade que existe, que é a do mercado imobiliário, que é o ativo mais consistente. Eu amo a diversificação, né? Não é à toa que, de fato, eu tenho imóveis e tenho aplicação financeira, até porque eu vivo isso. Mas, cara, nada igual imóvel, né? O negócio é o seguinte, né? Pergunta quanto que eu já perdi de aplicação financeira. Um caminhão de dinheiro. Pergunta quanto que eu perdi em alguma coisa imóvel. Eu nunca perdi. Eu tenho duas histórias dessa, né? A primeira sobre perder, eu lembro de uma entrevista do Jô Soares, eu não lembro quem que era o cara que ele entrevistou. E aí eles estavam falando sobre o plano Collor, né? E daí o cara falou assim, cara, eu não perdi nada com o plano Collor. Aí o Jô Soares falou, como é que você não perdeu? Ele falou, eu tinha imóveis. Quer dizer, cara, não afetou. E daí falando sobre o mercado financeiro, eu sou um cara que eu leio sobre o mercado financeiro desde os meus 10, 11 anos. Leio, cara. Para quem não sabe, existia jornal antigamente, físico, né? E eu fazia leitura sobre o mercado financeiro. E eu nunca apliquei em mercado financeiro, porque eu entendia que eu não tinha conhecimento para investir. Daí eu escutava meus colegas, meus amigos falando, não, eu invisto, não sei o quê, e aí eu começava a fazer uma conversinha mais profunda com o cara, e eu entendia que ele não entendia, mas tudo certo. E até que eu cheguei num momento que eu consegui entender qual tipo de investidor que eu era, que era esse gatilho que eu precisava para entrar no mercado financeiro. Então eu criei uma regrinha minha, né? E a minha regrinha é assim, existem 3 perfis de investidor. O investidor de curto prazo, que é o day trade, é o cara que vende de manhã, compra de manhã, vende à tarde. Então, ele trabalha para isso, ele ganha dinheiro operando na bolsa. Tudo certo. Qualquer um pode fazer isso aí, estuda. O cara, todo dia, ele vai rentabilizar um pouco. Dependendo de quanto que ele pôr, ele ganha ou perde no dia. Mas está tudo certo. Então, é uma profissão, o cara tem que se dedicar. O cara tem que fazer leitura, o cara tem que acordar. Eu falei, bem, não é o meu perfil, porque eu sou corretor de imóveis, eu não tenho tempo para ser um day trade. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você é day trade, você tem que ser só day trade. Não dá para fazer. O segundo é o cara que tem um conhecimento também avançado e é um cara que faz operação de médio prazo. Ele compra um preço bom, ele acredita naquela empresa, né? E ele vai lá e ele arrisca. É o famoso swing trade. Isso, swing trade. Quer dizer, daqui a 6 meses ele pode vender, daqui a 1 ano. Então ele está na perspectiva que em qualquer momento ele vai fazer negócio. E aí tem o terceiro, que é o que eu me encaixei. Quem que é o terceiro? Eu compro para minha aposentadoria. Então eu só compro empresa para me dar dividendos, para mim chegar a uma certa fase da minha vida e eu ter dividendos recebendo. Então, na verdade, eu estou comprando imóvel para ter aluguel. Então, eu só compro empresas que vão me dar dividendos. Empresas, daí eu sigo regrinha básica, que pelo menos já passou 2 gerações ou 3 gerações para ter uma firmeza de que quando eu chegar lá na frente tem. Então, eu não quero correr risco, né? Óbvio que a gente sempre corre risco, mas eu minimizo. E aí eu consegui entrar, Murilo, no mercado. Porque eu sou um cara conservador e eu entendo, por isso que eu estou no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é um mercado do cara conservador. Né? O cara mais arriscado do mercado imobiliário é o cara que compra lançamento. Mas o restante, ele é um público conservador. E eu sempre falo isso para os corretores. Então é muito fácil você trazer o cara para o mercado imobiliário, porque aqui a gente tem firmeza no que a gente está falando. O resto é variação, e daí tem que estudar, tem que entender, porque qualquer errinho, às vezes o custo é muito elevado. Né? Exato, cara. Qualquer erro no mercado financeiro, cara, eu vou te falar assim, cara,
eu tenho ainda um certo patrimônio no mercado financeiro, porque eu vivo disso no sentido de conhecimento, eu gosto de dizer, e aí volto, né? Ele perdeu, mas foi perdendo cada vez menos. No mercado financeiro não é diferente. Eu perdi, continuo perdendo, continuo perdendo. Mas, cara, a gente sempre aprende muito quando perde. Eu sempre falo para os corretores de imóveis, cara, Murilo, às vezes eles vêm perguntar para mim, cara, como é que eu faço para entrar nesse mundo de vender para investidor? Cara, eu queria mudar minha carreira, eu queria me posicionar de forma diferente, eu queria fazer isso. Cara, tu tem um passo a passo? Eu falei, eu tenho. O primeiro passo, pega 10 mil, 20 mil na tua opção, então aplica. Aplica em 3, 4 coisas, compra uma açãozinha, compra não sei o quê. E eu falei assim, e tomara que tu perca. Não, cara, mas quer que eu... Sim, cara, porque quando tu vê o teu dinheiro derreter, meu irmão, tu vai estudar igual um louco. Não existe, é 100% das pessoas. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, sempre disse, né? A dor da perda é 2,5 vezes maior que a emoção do ganho. Então, assim, quando o cara perde, cara, o cara melhora 2,5 vezes a mais. Eu acho que esse foi uma parte do processo que aconteceu na minha vida, até hoje acontece, agora sexta-feira, que, cara, tu vai te melhorando, tu vai entendendo o que é bom, o que é ruim, o que tem risco, por quê, eu vou aqui, volto lá, e se acontecer aquilo, sabe? Então, eu acho que o corretor de imóveis, cara, ele precisa de fato dar um passo em não só estudar, mas em botar o pé. Eu quero vender para investidor, eu quero ter comissão de 200 mil, eu quero fazer um negócio difícil, eu quero botar o pé aqui. Irmão, se quer botar o pé aqui, bota o pé aqui. Botar o pé aqui é jogar o jogo que o cara que tá do outro lado da mesa joga. Porque, cara, outra coisa que eu digo, a grande maioria dos corretores de imóveis, eles não conseguem entender que o dinheiro tem valor no tempo. Esse cara, ele talvez nunca teve um 20 mil guardado, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, às vezes ele não teve. E se ele não teve, ele tem uma grande dificuldade de entender por que a Selic é 15%, o cara não quer tirar do dinheiro. Não, mas ele nunca teve. Ele não sabe que é ter 100 mil lá aplicadinho para mês que vem ter 101 mil. Ele não sabe. Então ele não consegue compreender o que é dinheiro no tempo. E eu acho que essa é uma outra grande dificuldade do mercado imobiliário. O mercado imobiliário quer muitas vezes vender para o cara grande, mas ele não quer se expor ao cara grande. Ele não quer fazer o que o cara grande faz, porque é assim que tu aprende. Então, aproveitando de falar de cara grande, a gente chega num outro item que eu sei que também você mexe, que é a história do lead, né? Sim. E aí eu estava escutando ontem você conversar e eu estava só observando, né? Todo mundo quer o lead do investidor. Todo mundo quer. Né? Gabriel, esse lead é caro, é difícil de achar, né? E aqui a gente tem um outro lado que a gente tem, que eu brinco que é a pescaria de tarrafa. Você faz um trabalho de lead para tarrafiar. Vai vir tudo, né? Vai vir desde lula, bagre, uma lata de sardinha. Vende tudo. Ele vende tudo. Né? Ele é mais barato, mas pode ser que eu encontre um investidor. Sim. Mas eu vejo que as pessoas, a maioria, não está mais buscando isso aqui e só está querendo buscar isso aqui. Isso aqui demora tempo, né? Porque até para você conseguir qualificar, é isso que eu queria que você falasse, como é que eu qualifico isso aqui, e demora tempo para a gente pegar esse cara. Né? Porque, e dependendo da cidade onde você está, eu estava escutando ontem vocês conversando, ele fica mais caro porque tem um monte de gente procurando a mesma coisa, né? Sim. Cara, vamos lá, falando sobre funil de vendas, né? Primeiro dando um contexto para quem está nos ouvindo, eu tenho uma empresa chamada AceleraMob.br, que a gente hoje aqui do sul do Brasil é a maior aceleradora, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, somente imobiliárias, incorporadoras e corretores autônomos. O que a gente faz? Processo comercial bem definido, juntamente com tráfego pago e toda a parte de treinamentos para essa construtora montar uma house ou para esse corretor de imóveis ter os scripts, ter o processo e ter o CRM, ter tudo que ele precisa. Então, a gente dá todo o amparo comercial. Bem, então, essa empresa, cara, acabou me trazendo um aparato de números que eu comecei a entender profundamente como que o jogo do mercado imobiliário funciona. Primeiro, cara, a gente tem que desmistificar algumas coisas, cara. O corretor de imóveis, ele acha que ele vai botar R$1.000 no tráfego e ele vai receber um cliente que vai
O cliente vai comprar um imóvel de R$1 milhão, ele vai ganhar 50 mil. Não vai acontecer. Vou até olhar para a câmera. Não existe. Existe na sorte? Existe. Mas não é essa a lógica, cara. Se fosse isso, meu irmão, ninguém vendia tráfego pago. Se fosse fácil. É um processo que tem que ter time, tem que ter um SDR, sabe? Tu tem que ter alguém ali que está pronto para fazer a cadência. Bem, a gente teve as palestras ontem, né? Tanto do Rafael Holanda quanto do Gui Volk, que falaram muito disso. Cara, tem que ter a cadência, tem o script, tem o processo, tem todo um contexto que é, cara, fundamental para te ter a conversão. Então, falando de qualificação de lead, na hora que a gente vai para a ferramenta do Google ou do Meta Ads, cara, a gente consegue fazer uma série de filtros para pegar esse cara. E aí vem um ponto. Quanto maiores os filtros, mais caro ele fica. Mais caro ele fica. Só que daí nós temos um ponto muito importante. Imagine então que eu deixei esse CPL, que a gente chama que é o custo por lead mais caro. Eu deixei o custo por lead mais caro, porém, esse custo por lead, ele é para me trazer um lead mais qualificado. Só que aí eu tenho uma seguinte situação. Será que esse lead, ainda que qualificado, tem uma dor agora? Tá doendo? Esse cara mora, ele é super qualificado, o cara é um baita empresário, o cara é um cara muito rico, o cara é um médico, o cara é um baita profissional liberal. Tá, esse cara ele já tem um carro bom, esse cara ele já mora bem, esse cara, o filho já estudou num colégio bom, esse cara já tem uma vida. Para ele mudar desta vida para uma outra, de um outro imóvel, ele tem que também ter uma dor. A mulher quer um closet maior, o filho, ele quer um espaço maior para brincar com o filho, ele quer se mudar para mais perto do trabalho, ele também tem que ter uma dor que é muito diferente da dor tradicional desse cara que tem uma renda menor. Esse cara médio, às vezes ele teve mais um filho, ele precisa de um apartamento maior, né? Esse cara médio, ele começou a ascender no trabalho, na empresa, aí ele quer dar um passo porque ele quer viver status, que ele não vive ainda. E o cara menor, eles falam, esse cara tem a dor absoluta, é a primeira moradia, ele quer saber se a parcela cabe no bolso. Então, tu percebe que cada nível de dor tem um custo por lead diferente. E aí é o seguinte, falando de dor, para exemplificar exatamente por que o custo do lead muda e por que é mais difícil vender para o cara mais caro. O cara mais caro tem menos necessidade agora. Concorda comigo? O cara que tem mais dinheiro, ele tem menos necessidade. Quem tem mais necessidade? O cara que mora num apartamento de 200 metros quadrados, quer ir para um de 300, ou o cara que mora de aluguel e quer o primeiro imóvel? Entende? Então, a gente tem uma situação em que essa dor muda o custo por lead e muda a dificuldade de venda. Beleza. A pergunta agora. Pessoas que querem comprar a primeira moradia em quantidade, são quantos? Pessoas que querem comprar um imóvel de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, são quantos? Nós temos uma proporcionalidade. Então, quanto de dinheiro eu preciso para encontrar esse cara pequeno aqui? Menos dinheiro, porque tem muito dele. Quanto de dinheiro eu preciso para encontrar esse cara aqui? Muito dinheiro, porque tem pouco dele. E aí o seguinte, só que quando esse cara compra, esse cara me gera uma comissão muito maior, né? Porque eu estou falando de um produto muito mais caro. E a pergunta é, o corretor tem hoje capacidade financeira e disciplina para aguentar o processo para achar esse cara? Porque a maior dificuldade é essa, cara. O cara quer botar 1.000 e quer vender um imóvel de 1 milhão, de 2 milhões. Essa conta não fecha, cara. Todo mundo que trabalha com tráfego, todo mundo que tem imobiliária muito grande, que tem o tráfego rodando certinho, sabe, cara, que tem um custo caro. Às vezes vai precisar de 5, 10 mil, 20 mil para fazer uma venda de 50. Não, eu sempre falo, basta o cliente querer ir almoçar. Se você não tem fôlego, eu escuto muito isso, sabe? O cara ele entra no mercado e fala, não, eu quero trabalhar com alto padrão. Daí a minha frase eu falo pro cara, mas você sabe o que é trabalhar com alto padrão? Eu sempre falo, cara, eu entro no mercado para ganhar dinheiro. Se o alto padrão tá bom para ganhar dinheiro, pô, beleza, vamos no alto padrão. Mas, por lógica brasileira, o Minha Casa Minha Vida é onde sempre vai ter mercado. Porque a gente tem um déficit habitacional enorme. Sim. Né? Então, ali, meu amigo, você pode trabalhar que não tem erro. Você sempre vai ter gente procurando. Pode fazer chuva, o mercado tá ruim, vai estar, porque é aquilo que você falou, é o cara do aluguel migrando
Exato. Então ele só está trocando o valor da parcela dele do aluguel para a parcela do imóvel. Né? Diferente o cara do alto padrão, que às vezes ele está comprando por luxo próprio dele, né? Por conta de uma ascensão, por conta de um investimento. Né? Ele já tem essa capacidade de fazer investimento. Às vezes é o segundo imóvel dele, né? Uma casa de campo, uma casa de praia. Né? Então é outro jogo que você joga com ele e outro ritmo. Porque não obrigatoriamente você vai vender todo mês. O Minha Casa Minha Vida você consegue todo mês fazer volume com ele. Agora, o alto padrão, não obrigatoriamente você vai fechar todo mês. E aí a pergunta, tem fôlego para isso? Exato. E daí, de novo, entra a história da matemática, que é uma provocação. Esse cálculo se fala pouco. Como é que o corretor sobrevive? Né? Ele não faz um cálculo de vida financeira para ele. Né? Muitas das pessoas que entram no mercado imobiliário, ele vem no mercado formal, que é o quê? Eu trabalho 30 dias e recebo um salário. Sim. E no mercado imobiliário, eu não trabalho 30 dias e recebo um salário. Né? Eu posso trabalhar durante 3 meses e aí eu vou receber alguma coisa. Né? Como eu também, em uma semana, posso trabalhar e receber um valor que eu ficaria 1 ano trabalhando para mim receber aquele valor. Exato. Né? Só que ele tem que entender que aquilo não vai acontecer de repente na outra semana. Então, se ele não poupar... Né? E não só poupar para ter o seu colchão financeiro pessoal, para poder continuar na profissão, mas também ter esse capital para investir em marketing, assim for o desejo dele. E quando eu falo em marketing daí, né, de falar de tráfego pago e tudo mais, não só isso, porque assim, tem outros canais, né, cara, de investimento. O cara vai fazer uma academia num lugar mais caro para se relacionar com o network, almoça num lugar mais caro, vai no mercado mais caro. Cara, eu acho isso muito importante. Muitas vezes o investidor regional, tá? Ele está nesses lugares, tá, cara? Eu sempre gosto de dizer, cara, desmistificar o tráfego pago, porque tem muita gente que pega e fala, não, o tráfego pago é a mágica, é ali. Cara, tráfego pago é um canal de aquisição. Tu tem o teu network, tu tem que investir na academia melhor, ou é o restaurante. Jogar um pádel, jogar um tênis. Tu tem que estar envolvido no meio, cara. O corretor é obrigado a... Então, um canal tem os portais que tu pode investir, tem as indicações, tu pode investir, tem um monte de canal de aquisição. O tráfego é um. Só que o tráfego é um, cara, que tu precisa de um processo bem definido. Porque, veja bem, o que acontece na nossa empresa? O cara entra para... A gente nem vem pros caras. Não, eu quero, vou fechar com vocês e tal. Cara, mas eu tenho um imóvel aqui, ó, de 3 milhões para vender, cara. Quero botar R$1.000 de tráfego, 1.500. Vou dizer, cara, não vou te vender. Vai te frustrar. Tu não vai conseguir. Porque esse cara, ele quer botar pouco e ele quer ganhar muito. Não dá. A conta de um funil, o cara tem que ter a noção clara, é o seguinte. Se tu olhar como canal de aquisição, tipo, cara, quanto eu gasto para fazer uma venda? Então, vou te fazer uma pergunta bem simples. Se tu gastar R$10.000 e ganhar 50 mil de comissão, é bom? Se tu gastou 10 mil e ganhou 50 de comissão, pô, tu ganhou 40 a mais. É bom. Qual é o problema? Esse cara, ele tá morrendo de medo, ele não tem um colchão financeiro para apostar nos 10 mil para fazer os 50. E depois a conta é uma conta de multiplicação. Então, se eu gastei 10 e voltou 50, se eu gastar 20, volta 100. Se eu gastar 30, volta 150. Se eu gastar 40, volta 200. E agora eu te falo, tu teria coragem de botar 40 mil em tráfego pago para voltar 200 mil de comissão todo mês? Teria, todo mundo teria. Lógico, tem um processo aqui que tu tem que seguir? Tem. Então, o que as pessoas, o que a boa parte dos corretores não sabe, é que existe esse processo. Então, muitas vezes, começar com móveis mais baratos, começar lá no Minha Casa Minha Vida, começar com esse lançamento de loteamento. Isso, cara, ele vai fazer colchão financeiro rápido. Isso qualquer pessoa que faz tráfego vai conseguir entregar. Essa é a verdade. É muito difícil. Só, cara, foi muito ruim. Mas dá para entregar, que é fácil achar esse cara. Agora, difícil é ter estratégia, processo... Por isso que a gente vende na Acelera Imóvel processo comercial. Por isso que a gente fala de processo, de treinamento para o CEO, treinamento para o time, ferramentas CRM, ferramenta de A. A gente tem hoje algumas ferramentas de A que são exclusivas nossas, somente para desvendar e encontrar o melhor lead possível. E a gente tem todas as métricas, né, daí validadas já a nível Brasil,
de como que é o funil, como que ele funciona, quanto ele tem que botar. Quanto ele tem que botar? Ah, eu tenho um imóvel de 3 milhões para vender. Eu já falo para ele, precisa botar tanto para vender. Ah, não, mas aí tanto eu não quero botar, ou eu não tenho. Tá, então vende outro imóvel, porque para te vender esse tem que botar esse. Então a gente já tem vivido isso, cara. Esse é o jogo que o mercado tem que aprender a jogar quando fala de funil de vendas. E é muito, de novo, voltar no cálculo, e é muito fazer esse cálculo. Beleza, você não quer investir nisso? Então o caminho é você frequentar uma academia boa, frequentar, jogar tênis, fazer pádel, participar do Yacht Club. Porra, mas eu vou gastar tudo isso. Então aqui ficou barato, né? Exato. Aqui eu explico pro cara que ficou mais barato. Exato. Aqui, para você chegar nesse mesmo cliente que você vai entregar a esse custo, para você não gastar aqui, você tem que fazer isso aqui. Ah, mas aqui é mais caro. Sim, é claro que é mais caro. Sim. A internet, mesmo que a gente ainda fale que é caro, ela ainda é muito mais barata. Se o que o cara for fazer no jogo a jogo. Sim, né? dia a dia. No dia a dia. Porque para o cara manter um padrão de vida para encontrar esse cliente, ele vai gastar muito mais do que ele tem que investir. Gasta bem. Não é um negócio que ele é de um dia para o outro. Aqui eu vou investir, eu já vou começar a ter resultado. Aqui o processo porque eu vou entrando ainda né? Eu vou começar a conviver com as pessoas, né? É um negócio que é de médio a longo prazo, não é um negócio de curto a médio. Sim. O tráfego pago é curto a médio, né? Agora, aqui é uma construção, eu vou ter resultado, mas é médio e longo prazo. Vou começar a conviver com as pessoas, mas aí depende da confiança, quer dizer, ele é um processo mais demorado, mas dá resultado também, né? Eu acho que os dois caminhos, eu sempre falo que quem quer vender acha um jeito, né? Ah, não, sem dúvida, cara. Ele acha o caminho, né? Não tem dinheiro. Eu estava uma vez no escritório e daí o pessoal falou, poxa, Gabriel, não está tendo cliente, aquela reclamação, não tem lead, né? O que a gente mais escuta. Eu falei, eu sou da época que não tinha lead, né? Não tinha lead. Eu falei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair para almoçar e eu vou voltar com uma venda. Ah, como é que você vai fazer isso? Falei, eu não vou usar telefone, não vou usar nada. Saí para almoçar a pé. Saí a pé da imobiliária, fui comer e dei a volta na quadra. Na volta da quadra, 2 construtores de geminado. Entrei, fiz a captação. Um dos construtores falou, Gabriel, estou precisando de um terreno. Eu quero fazer o não sei o que e tal. Saí, andei mais um pouco, tinha uma placa de vende-se, liguei lá pro proprietário, falei com ele, feito o negócio. Quer dizer, cara, a venda está ali, né? A venda, ela está ali, né? A gente tem que procurar. E eu acho que muito do tráfego pago também é isso, né? Eu sou um cara que eu gosto de tarrafiar no bom sentido, né? Eu gosto de jogar tarrafa e vem a pesca. E aí eu vou filtrando o cliente, eu vou produzindo esse cliente, vou trabalhando esse cliente. Tu falou sobre qualificação, né, cara? E é justamente isso. Tem essa palavra no mercado imobiliário, essa sigla que é no mercado digital, que é o SDR, né? Sales Development Representative, que é o representante de desenvolvimento de venda, que é qualificar. E, cara, eu vou te falar, as maiores imobiliárias, as que têm mais resultado, elas jogam o jogo que tu acabou de falar. Joga a tarrafa, vai vir a lata de sardinha, mas tá tudo bem. O meu time tá preparado para sacar a lata de sardinha. Opa, aqui chegou uma tainha. Opa, aqui chegou um salmão. Opa. Mas eles sabem, opa, aqui veio um pedaço de corda lá no fim do mar. Ah, não, aqui veio uma tartaruga, devolve. Entendeu? Ele sabe que isso vai acontecer. E o cara que sabe que isso vai acontecer, e o cara que tem muitas vezes um time, inclusive, que entende esse jogo, porque assim, ó, o cara que diz que o tráfego pago não dá resultado é o cara que não entendeu o jogo, ou o cara que não sabe jogar o jogo. Porque o tráfego pago, sim, dá muito resultado. Só que tem que saber jogar o jogo. E aí é que tá. Tens estômago para atender 100 leads para conseguir converter uma venda muitas vezes? Imagina, é 99 não. Na verdade, se for olhar o funil, de 100, tu vai ter 65% que a gente chama sem RPO. Sem resposta, sem orçamento ou sem perfil. Esses caras são lata de sardinha. Tu vai ter, depois, 35% dessa galera demonstraram um interesse e vão continuar conversando contigo.
De 12% a 15% podem avançar para uma visita, para uma conversa mais quente, para uma videochamada. E daqui a pouco desses 12, quando tu marcar, uma parte vai comparecer, outra parte não vai comparecer. Ah, não pude, tive imprevisto, então tem mais uma taxa que é chamada comparecimento. Depois do comparecimento é que tu tens uma venda. Então, às vezes tu vai fazer 10 visitas, 8 visitas para fazer uma venda. E aí eu gosto, quando tu entende qual é o teu funil, tu consegue reconstruir o funil invertido que a gente chama. Se tu levou 100 leads com esse processo para ter uma venda, significa que para ter 2 vendas são 200 leads que é esse mesmo processo, para ter 3 vendas são 300 leads que é esse mesmo processo. E assim por diante. Então, a 3 leads, se eu tinha uma venda a cada 10 visitas, significa que para fazer 3 vendas eu preciso ter 30 visitas. Então, essa é a conta que a gente faz, de funil invertido para chegar no objetivo dele. Então, primeiro a gente entende o funil dele, baseado nas necessidades, baseado naquilo que esse corretor procura. Depois fala, cara, agora vamos triplicar isso, o teu processo comercial está firmado, está pronto, está feito, está rodando, a gente validou aqui. Agora pode dobrar o teu investimento, pode triplicar o teu investimento, porque daí a gente vai triplicar a quantidade de lead, né? Ou a gente ajusta criativo para melhorar a quantidade de lead, para o custo por lead ficar mais barato. Cara, tem uma série de estratégias que a gente faz no livro. Você sabe que eu trabalhei numa imobiliária e estava logo nesse início aí de lead. E aí tinha um atendimento online, era algo novo assim, né? E daí quando eu fui trabalhar no atendimento online, eu vi que tinha uma parte de baixo que era lixeira. E aí eu perguntei pro cara do TI, eu falei, o que é essa lixeira? Não, isso daí foi atendimento que os caras atenderam e eu não queria, né? Ou o corretor parou de atender e ele caiu ali para lixeira. Eu falei, tá. Eu fui perguntar para o diretor, eu falei, eu posso mexer na lixeira? Ele falou, pode, isso daí é... Ninguém quer. Eu fiquei 1 ano vendendo da lixeira. Esse é o resumo. 1 ano, tudo cliente pronto, que já tinham passado pelo primeiro atendimento, né? Eu só fui lá e modelei o atendimento e fiz venda com a lixeira. Né? Eu peguei aquele cliente que o pessoal achava que não tinha potencial e fui ajustando, porque às vezes ele veio por conta de um anúncio que não era aquele perfil dele. Né? Então, exemplo, ele veio com um padrão classe média, mas, cara, ele não era padrão classe média, ele era um padrão mais embaixo. E daí, quando eu fui fazer o atendimento, eu entendia isso e fazia a venda com ele. Sim. E o primeiro que atendeu ele morreu. Então, tipo assim, o cara falou, não, mas não gostei, né? Não gostou porque não bateu o preço e o cara morreu ali no atendimento. Sim. E aí eu fui trabalhar. E eu vejo muito a história do lead, que o cliente fala sobre o lead qualificado e não qualificado. Eu falo para todo lead, para mim, é qualificado. Você só tem que entender o que o cara quer comprar. Sem dúvida. Né? Então, essa é a frase que eu falo. Não é porque ele não está qualificado, porque aquele produto que você mostrou, que ele veio, de repente não é o produto dele. De repente pode ser um produto até de um valor maior. Sim. E eu já cansei de ver isso e ver gente perdendo o cliente. Né? Eu sentar na mesa com o corretor e o corretor, porra, Gabriel, me ajuda porque o cara não quer comprar o produto. Eu cheguei na mesa, não, realmente ele não quer comprar um produto de 1 milhão, ele quer comprar um produto de 3 milhões. Você não está valorizando o cliente, você está ali na frente, ele tem fôlego para ter mais dinheiro, para gastar mais dinheiro. Então, o segredo está nas perguntas, né? O segredo está na pergunta. Tem que perguntar. Murilo, se deixar a gente vai ficar a tarde toda conversando. Não, vamos longe, fácil. Então, eu quero que você dê uma finalizada aí para deixar um gostinho de quero mais aí para a turma. Eu sei que você é um cara aí que palestra aí pelo estado todo, pelo Brasil todo, sempre trazendo. E como é que o pessoal faz para te encontrar? O cara que quer fazer mentoria, o cara que quer achar esses seus softwares. Como é que a gente faz para ajudar o corretor de imóveis? Legal, cara. Para achar o corretor, para me achar hoje, acho que o mais fácil... Primeiro, né? Tem muito conteúdo meu no YouTube, em especial de gravações que a gente faz, como essa aqui, de podcast. Então, se botar o meu nome Murilo Gaspar no YouTube, já acha muita coisa sobre matemática imobiliária. Ou escrever matemática imobiliária no YouTube também encontra bastante coisa. E na minha rede social, que é Murilo S. Gaspar, né? Que é o meu Instagram. E lá tem na bio, aí tem todos os produtos que eu tenho, tem a empresa, tudo que você precisa saber vai tá lá dentro. Para quem quiser saber, chama, manda um direct, aí tem um time que atende, tem umas automações, consegue saber tudo de forma fácil.
Show de bola. Muito obrigado. Imagina, A cara. gente está fazendo aqui quem acompanha a gente está vendo que a gente está fazendo um local diferente. A gente veio para Chapecó e aproveitou aí para pegar o Murilo para conversar. Ele está passando por aqui para dar uma palestra aqui na região e aí a gente já aproveitou para bater esse papo com ele. Muito obrigado aí Pô, cara, prazer é meu. por compartilhar o seu conhecimento. E você que acompanha até agora, curta, compartilhe e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau!